como gerar tanto sofrimento. O que é biológico e o que é social no sofrimento da mãe. Eu, antes de começar esse programa, eu estava pesquisando sobre maternidade. Simplesmente joguei a palavra-chave maternidade no Google Notícias. E a maioria das notícias que apareceram ali para mim, as mais recentes, se relacionavam com o sofrimento da mãe. Postagens de influenciadoras, uma ali em específico, em que ela fez um desabafo sobre alguma questão relacionada à maternidade. Ela postou no Instagram dela. E ela recebeu muitos comentários que a apoiavam, né? Não, isso realmente é complicado, esse período é difícil e tal. Ao mesmo tempo em que surgiram, claro, não tem como, alguns comentários maldosos, digamos assim, né? Então tem um específico que eu marquei, entre aspas, né? Falando pra ela, era só não ter filhos, todo mundo passa por isso e ninguém morre. Teve bastante coisa nessa linha também, apesar dos apoios. E aí, tem muito desafio envolvendo a maternidade, né? E ficam as perguntas, né? Como é que alia-se a carreira com a maternidade, com os filhos? Se são os hormônios mesmo que estão deixando as mães loucas? Se dá para explicar por essa via ou se tem coisas a mais? E para isso, eu trouxe o psicólogo, doutor em psicologia, o Carlos Vizintim. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiro, saber um pouco de você. Quem é você? Por que que você pesquisa isso? Quem é o Carlos e por que se interessou por todos esses Oi, eu sou o temas, né? Felipe, eu sou psicólogo e esse é o segundo episódio do Sintoma, o podcast onde a gente elabora aquilo que o sintoma nos revela. Nesse programa, eu e as vozes do inconsciente Tabata Bertuzzi e Emerson Obara conversamos com um doutor em psicologia pela PUC de Campinas, Carlos Vizintim, sobre maternidade. Quais os desafios da maternidade? Por que tanta idealização? O que é uma mãe ruim e o que é uma mãe suficientemente boa? E ainda mais a polêmica, né? O que é uma mãe narcisista? Existe isso mesmo? Vou te dizer que eu fui atrás do Carlos porque ele escreveu um artigo sobre hormônios e redes sociais. Calma que eu te explico. Ele fez uma varredura dos posts de mães em redes sociais e o que ele descobriu foi que as mães estavam atribuindo grande parte dos problemas que elas passavam durante a gestação, durante a maternidade, aos hormônios que elas estavam experienciando. Mas será que é só isso? Será que é só o hormônio? Será que só o biológico explica todo esse sofrimento da maternidade? Para isso que a gente vai conversar com o Carlos nesse podcast que você vai ouvir agora. O papo ficou muito interessante. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com a gente a sua opinião nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo. Agora vamos voltar pro episódio. Então, bom, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado por me convidarem. Eu sou o Carlos, eu sou psicólogo, eu sou mestre e doutor em psicologia, tudo pela PUC aqui de Campinas, né? Por que que eu comecei a estudar maternidade? Essa é uma das perguntas. Isso. Então, não sei. O ponto, eu tenho uma teoria meio doida, né? Hum, Que eu acho que existem alguns, vamos colocar assim, alguns temas, vamos usar essa palavra por enquanto, que talvez seja forte o suficiente para tocar todo mundo. hum, Talvez, né? A maternidade talvez seja um deles, né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, é tocado pela questão da maternidade. Então, é óbvio que eu nunca vou ser mãe, é óbvio, eu nunca vou por esse caminho, mas eu sou filho, aham, né? Então, veja, a maternidade, talvez, né, e eu vou colocar aí, dar um desconto de 100% para mim, talvez seja o único assunto que toque todo mundo. sei. Talvez, né? Todo mundo tem alguma relação com a maternidade, de uma forma ou de outra, né? Seja porque é mãe, seja porque é filho, seja porque queria ser mãe, seja porque Uhum. queria ter tido uma outra mãe, né? Não sei. E como que foi meu caminho com a maternidade? A maternidade, ela me foi apresentada, né? Hum, Eu estava lá na graduação e eu queria estudar. E eu fui atrás de professores que poderiam, vamos dizer assim,
me ensinar mais do que a graduação teria a oferecer, né? Ok. Né? E nessas indas e vindas, eu conheci a professora Tânia Granato, a professora doutora Tânia Granato, que ela é, vamos dizer assim, toda a carreira dela foi sobre maternidade. Ela agora estuda algumas coisas sobre família também, mas o grande foco é e continua sendo a maternidade. E eu comecei a estudar com ela, né? Uhum. E isso eu estava na graduação, né? E eu fui ficando. Uhum. Eu fui estudando isso porque, de alguma forma, obviamente, mexeu comigo. Porque senão eu teria falado, valeu, tchau, né? Obrigado aí, até mais. E como foi me apresentado, eu fui ficando. Eu fui tentando entender o que será que acontecia por uma coisa tão legal doer tanto, Uhum. né? É tão legal, por que que dói? Não sei, vou tentar entender. E daí eu continuei, né, no mestrado e doutorado com outros professores, né? Então, por que que eu continuo? Eu fui estudar maternidade? Porque me foi apresentado, né? E Sim. foi bem no termo winnicottiano, né? As coisas não são apresentadas, né? Eu Uhum. estudei. Que, que ideia é essa do Winnicott de que as coisas não são apresentadas? As coisas, vamos dizer assim, o bebê, quando ele tem uma mãe, e obviamente a gente não está falando do bebê, a gente está falando do paciente, né? O bebê, quando ele tem uma mãe suficientemente boa, é uma mãe que permite o bebê, né, que ele crie e encontre o seio, né? Isso serve para a gente lá no nosso consultório com os nossos pacientes. Se a gente ficar muito perto dele, se a gente gruda demais no coitado do paciente, ele não consegue nos criar. Ele não consegue imaginar certas coisas sobre nós. Mas também, se a gente fica muito distante, ele não nos encontra, né? Então, a gente tem que ter uma medida e não tem, vamos dizer assim, não tem manual para encontrar a distância, para permitir que a pessoa nos crie e nos encontre. Mas se a gente consegue manter suficientemente bem essa distância, a gente vai fazendo algumas coisas. E uma delas é que a gente vai apresentando um mundo em pequenas doses, né, para o paciente. Então, veja, uma mãe com o seu bebê recém-nascido. Ela pega o bebê e coloca debaixo do sol do meio-dia? Não. 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 Ela não pode fazer isso. Por que que se ela fizer isso, o que ela vai fazer com o bebê? Vai. Ela vai matar o bebê. Exato. É. Ela não pode colocar um bebê debaixo do sol do meio-dia. Mas, se ela não apresenta o sol para esse bebê, ela está mentindo, Uhum. né? É a mesma coisa nós. A gente não pega alguma coisa e enfia na cara do paciente, né? Que assim, é pro seu Uhum. bem, né? A gente não vai por aí, né? Uhum. A gente apresenta a verdade para ele em pequenas doses. E aí, quando você fala sobre verdade, já me vem uma discussão, me passa pela cabeça isso, foge um pouco, penso eu, do nosso cerne de hoje, mas eu não posso deixar de falar. Todas as discussões que envolvem a educação da criança, né? Foi uma discussão que foi mais forte há alguns anos, hoje em dia não sei como é que tá, mas em relação aos livros do Monteiro Lobato, né? Porque os livros do Monteiro Lobato têm aquele teor racista em alguns deles, né? E Sim, muita gente... tinha daquele do sítio do Capão Amarelo, né? Que é a Isso. tia Anastácia, eu não lembro. É a tia Eu Anastácia, acho que né? era a Tia Anastácia, sim. Tinha a Tia Era a tia Anastácia. Anastácia. Mas além desses livros do tipo Capão Amarelo, tinha um outro do Monteiro E também Lobato tinha umas também, coisas assim meio. bastante esquisitas, né? Para dizer o mínimo. E, Bom, bom, violências, esses né? livros são livros base, assim, para criança, né? Eu assisti os tipo Capão Amarelo, né? Na época Sim. que existia ainda na Globo e tudo mais. No entanto, hoje, né? Quando se pensa novamente, também muito com as discussões que vão avançando, né? Sobre essas pautas sociais, algumas escolas optaram por proibir, né? Por não continuar veiculando
os livros do Monteiro Lobato, porque tinha algumas ideias racistas neles. E aí você me fala sobre a questão do sol, né? Bom, apresentar as coisas, mas não expor aí totalmente. Fico pensando, como é que você vê essa questão, né, dessa proibição, essa questão da educação como um todo? Se faz sentido, dentro da teoria, dentro daquilo que você estuda, apresentar essas ideias de cara, assim, para criança, ou de fato proibir? O que você vê nisso tudo? Então, eu não sou especialista em educação infantil, não, eu não estudo. Mas o que Uhum. eu penso é mais ou menos o seguinte: eu acho que o Freud ensinou pra gente, né, principalmente com a ideia de sintoma e defesa, muito claramente explicitado na neurose obsessiva, que se tem 1000 formas de controle, tem 1001 formas de burlar, né? Uhum. Então, não é porque está reprimido que não vai passar, Certo. né? Não é porque reprimiu a angústia que ela não vai encontrar um jeito. Se não passasse, a gente não sonharia, não é? Perfeito. Aham. Se a Isso seria defesa muito da fosse clínica, né? perfeita, se a Uhum. defesa fosse excelente, não teria trabalho para psicólogo clínico, estaria todo mundo bem, não é? É Se a verdade. defesa fosse perfeita, para que eu Uhum. existo? Para nada, tá ótimo, né? Uhum. Então veja, se vai proibir, proibir adianta? Na minha experiência, não. Uhum. Na minha experiência, sempre encontra alguma forma de burlar, né? Sim. Então, Eu veja. penso que quando você fala sobre essa frase do Freud, assim, pra gente que estuda, né, que tá por dentro da psicanálise, faz bastante sentido isso da repressão. E na clínica, eu ia comentar que você observa muito isso, às vezes tem pessoas que chegam ao consultório e dizem, tô com um problema, tô tentando e aplicando todas as técnicas possíveis para não pensar no problema, mas não tá dando certo. Que técnicas outras você pode me ensinar para não pensar nisso, né? E não se trata Nenhuma, exatamente, nenhuma. exatamente, não se trata disso. Uhum. Não sei. Porque, veja, se tem lá o livro do Monteiro Lobato, né? Não pode aprender, não Uhum. há algo para aprender ali. E eu não estou falando aprender no sentido, vamos você conhecer a coisa boa. Não estou falando disso. O que eu estou falando assim, não tem ali algo que nos ajude a pensar sobre nós mesmos? Sobre a nossa sociedade, algo do tempo e do espaço dele? Uhum. Não sei, não tenho a resposta, não sei, não sou especialista em educação. Então, veja, ele tem lá, tinha uma coisa, eu não lembro direito, tinha alguma coisa da tia Anastácia, que ela fez alguma coisa e, e ao invés de virar uma linda princesa, ela virou uma negra, uma coisa assim. Tinha alguma coisa assim, não lembro, Uhum. né? Aham. Eu não lembro, eu não sei. Então, veja, claramente violento, Sim. claramente violento. Agora, será que proibir é o caminho? Eu não acredito nisso. Eu acho que Uhum. todos os nossos pacientes mostram que ficar proibindo só deixa mais nervoso, Sim. deixa mais angustiado. Eu acho que a possibilidade é pensar, Uhum. né? Por que que ele fez isso? De onde ele tirou isso? Por quê? Quem era ele? Quando? Onde? Por quê? Falou pra quem? Falou pra ele ou não? Então, Uhum. eu acho que o caminho é pensar, né? Sim. Eu penso, novamente, né, a gente não somos especialistas em educação, né, mas se a gente pensa por esse Não, viés da psicanálise, da repressão, a gente vai justamente na via oposta, né, no sentido do que a gente pode extrair disso, considerando, colocando ali no contexto histórico, mas criticando, né, não ocultando como se não existisse, porque vem uma hora ou porque outra existe. a criança vai se deparar, o adulto, enfim, vai se deparar com essas questões Mas é em algum claro, momento da porque vida veja. deles. E voltando assim, Carlos, para sua pesquisa, então você me fala sobre essa questão você começou a estudar maternidade, foi um tema que te foi apresentado. Sabe, e até antes de novo da gente começar sobre isso, você fala sobre Winnicott, né? A gente está falando sobre autores, Freud, Winnicott. De onde que veio esse seu interesse em estudar mais a teoria do Winnicott, né? Até comentei contigo antes da gente começar que eu tô mais conectado à teoria lacaniana, Tabata, o Emerson, que estão me acompanhando aqui por trás das câmeras também.
E eu fico pensando de onde que surge, né? De onde que vem essa ideia um pouco maior de estudar o Winnicott, se vem também com esses temas que você vai se deparando sobre a maternidade, sobre o infantil. O Winnicott, sim, quem tem uma introdução breve ao Winnicott já sabe dos conceitos dele sobre mãe suficientemente boa, enfim. Isso tudo veio junto, veio separado? Como é que foi o seu trajeto? Tem uma. Eu acho que tá na Cielo, se eu não me engano. Tem uma carta que o Lacan escreveu para o Winnicott, né? Tem uma carta dele. E eu acho, pelo que eu entendi, era uma relação muito boa. Uma relação, obviamente, ele estava de um lado da mancha, o outro estava do outro lado da mancha, né? Mas conversavam, pensavam, discutiam. Eu acho que até na carta, o Lacan, eu acho que ele fala de algum conceito, eu acho que eu não me recordo se não era do estádio do espelho, né? Ah, E ele fala, no pensamento dele, que teria alguma relação com o espaço potencial, né? hum, Então, veja, as teorias estão aí para a gente pensar, né? O papai nos ensinou a andar, agora a gente anda sozinho. hum, A gente anda com as nossas pernas agora. Então, como que surgiu o Winnicott, né? Também, né? Quando eu fui estudar maternidade, veio tudo junto, né? E sei. é claro que depois a gente, né, falando de novo do bebê, a gente não dá feijoada para bebê. A Uhum, gente pega algumas questões e apresenta para alunos de graduação. Por quê? Porque não tem um referencial para estudar aquilo, né? Depois, quando vai surgindo mestrado, doutorado, vai entendendo por que que é aquilo daquele jeito, né? Então, ali, naqueles textos, naqueles estudos, tem muito a ver, tem usar a teoria winnicottiana, porque ela, vamos dizer assim, ela cumpriria alguns pré-requisitos antes. Vamos dizer assim, uhum, eu tenho que cumprir o requisito A, B e C. Quem cumpre isso daqui? É a Melanie Klein? Não. É o Bion? Não. É o Winnicott, né? uhum, Então, o Winnicott, ele vem como um autor no sentido assim, não em primeiro lugar, ele vem depois. Ele sei. vem depois para suprir uma necessidade epistemológica antes, né? Uhum, Então, vamos dizer, não é porque é uma fidelidade à escola winnicottiana. É claro que a gente estuda, né? É uhum, óbvio. Mas o ponto não é que é o Winnicott. O ponto é que a teoria serve para cumprir alguns requisitos anteriores, né? uhum, Que tem tudo a ver ali com a epistemologia do texto, com a noção do texto. Então, qual sei. que é Fico um desses pensando, você partiu da maternidade para o Winnicott, não do Winnicott para a maternidade. Não, também não. O ponto Ah, é que a gente, né, tinha uma ideia, né? Assim, vamos estudar o que as pessoas de fato vivem. uhum, Essa era o pré-requisito. E qual autor poderia ajudar nessa tarefa? O Winnicott. Então, qual é uma das coisas que as pessoas de fato vivem? A maternidade. Então, não é que assim, a maternidade e depois o Winnicott, ou o Winnicott e depois a maternidade. Não. É o drama, né? O que a pessoa de fato vive. E qual é um drama, um dos maiores dramas que nós temos? A maternidade, né? Qual sei. autor poderia ajudar a entender isso? É o Winnicott. Então, é um caminho um pouquinho diferente, né? Entendi, entendi. Então, o Winnicott, Oh, ele tem vamos dizer assim, ele é um autor meio diferentão, né? Tanto que o uhum, Winnicott, quando fala assim, o Winnicott escreve mal, escreve mesmo, né? uhum. Ele Mas escreve qual, muito qual, mal. qual psicanalista, com exceção do Freud, que escrevia bem também, né? Não sei, eu ia falar o Freud, mas você falou a exceção, então não sei. É, Porque o Freud escrevia muito bem, né? uhum, O Winnicott escreve muito mal mesmo, de todos os pontos de vista. Tanto do ponto de vista, assim, da qualidade do texto, da qualidade da escrita, e ele escreve muito mal também, porque ele não consegue, vamos dizer assim, comunicar claramente
o problemão que ele levantou. Ele não consegue explicitar claramente a complexidade do fenômeno que ele está lidando, né? Todo mundo é louco e a gente está brincando de ser normal, né? Então ele não conseguiu explicitar isso muito bem, né? Uhum. Então, E quando o a gente para pra Winnicott, ele pensar, é uma vai... ideia fantástica, assim, né? Enfim, desculpa te interromper. Não, pode falar. Não, achei muito interessante, porque é um pouco disso, né? Da gente encenando papéis o tempo inteiro, né? Papéis Sim. de normais, sendo que todo mundo é um pouco criança, no final das contas. Então, o que é o falso self? Hum. O falso self não tem nada a ver com falsidade no sentido moral, no sentido religioso, no sentido, o amigo é falso, não é nada disso. É um falso self cuidador, né? Aham. A gente, né, verdades ditas sem amor é crueldade. Então a gente não pode falar qualquer coisa para nossa namorada. A Uhum. gente não pode falar qualquer coisa pro nosso namorado, porque senão é maldade, né? Então o falso self vamos dizer assim, essa máscara, ele é falso, né? É falso no sentido existencial, Uhum. mas que nos permite fazermos trocas, né? Que nos permite nos relacionarmos. Uhum. Eu queria puxar, Carlos, agora para a gente falar de fato sobre entrar mesmo no seu tema no seu percurso, né, da pesquisa a respeito da maternidade, né? E começar do início, começar da introdução, pensando na questão da idealização. Tem muita crítica que a gente vê hoje em relação à maternidade. Eu vejo que tem muitas mulheres que já se sentem um pouco mais à vontade ao dizer que não querem ter filhos. Mas mesmo assim, ainda tem muita gente que chega e aponta, não, é o objetivo seu, você só vai se tornar feliz na sua vida quando você tiver o seu filho, aí tudo na sua vida vai mudar. Então tem uma idealização muito grande ainda, né? Apesar de Sim, tudo, apesar do caminhar que a gente vê, uma idealização muito grande em relação à maternidade. E aí eu sim. queria entender de você, né? Um pouco dessa idealização e por que que essa idealização ela causa tanto sofrimento? Então, se a gente pegar a teoria da Melanie Klein, uma teoria não, uma ideia, um dos jargões dela, a Uhum. idealização é o corolário da perseguição. Ah, Tudo que é idealizado, uma hora vai voltar contra a gente, né? uhum, Então, tudo que é idealizado vai gerar muito medo, né? Então, veja, quando a gente idealiza algo, por que que apaixonamento é loucura, né? uhum, Paixão não é amor, não é? uhum, Paixão não é amor. Então, veja, quando eu tô apaixonado, eu lancei todas as minhas coisas boas no outro, né? E só as coisas ficaram comigo. Tanto que os apaixonados falam assim, se eu não conversar com ela, eu vou morrer, né? Então, certo. veja, Aham, a idealização é isso, né? E se eu fizer algo, fizer um machucadinho nessa coisa idealizada, vai me atacar de volta. sei. A Eu queria... idealização da Pode falar. maternidade, Uhum, ela tem vários propósitos. Ela serve para muitas coisas, uhum, né? Mas por que causa sofrimento? Primeiro, porque ninguém é ideal, né? Ninguém é perfeito. Talvez os deuses, mas nunca nenhum deus veio conversar comigo. Então, veja, talvez os deuses sejam perfeitos. Talvez, né? uhum, Mas mães não são, sim. né? Uhum. E elas não têm que ser, né? E aí, você falou sobre esse discurso servir, né? Esse discurso da maternidade. O que você quis dizer exatamente? Então, primeiro que serve para muita coisa. Primeiro que ganha muito dinheiro, né? Hum, Ganha muito perfeito. dinheiro. E Uhum, isso vale para todo mundo, inclusive para psicólogo, né? Tem um uhum, monte de psicólogo que adora, né, oferecer
como fazer isso, como fazer aquilo. Eu não acredito em nenhum desses comos, eu acredito em criatividade, né? Uhum. Então, né, primeiro que isso ganha muito dinheiro, dá muito dinheiro. Livro, né? Cursos, palestras, remédios, né? Tudo dá muito dinheiro. E serve também para muitas pessoas se eximirem de ajudar as mães, né? Então veja, não, já que ela é a perfeita, eu não tenho nada para fazer aqui, ela dá conta. Ela Sim. consegue, né? Deixa com ela. É da natureza dela. É da Uhum. natureza feminina. Né? Então eu, aqui, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Então ela serve para muitas coisas. Para dinheiro, para se eximir de trabalho, para se É, eu eximir de culpa. fiquei pensando muito nisso, né, de eximir de trabalho, porque a gente tem socialmente maternidade muito ligada a mulheres, né? E, e muitas das justificativas que a gente vê, né, de homens quando não vão participar do processo da maternagem, né, do cuidar. Ah, é porque ela lida muito bem com a criança e eu não. Ela sabe muito mais do que eu, elas sabem muito mais do que eu, mas você não sabe porque você não quer, né? E acaba sendo uma muleta, né? Não existe nada que diferencia esse cuidado do homem e da mulher, penso eu. Então, o máximo, uma vez eu ouvi uma colega de grupo, assim, o máximo que vai diferenciar é que eu não consigo amamentar com o meu peito, porque eu não tenho prolactina, então eu não vou produzir leite. Sim. Mas não Aham. tem mamadeira? Pois é. Uhum. Não tem banco de leite materno? Não tem outra opção. É ela, vamos tacar ali pra ela, deixa lá com ela, eu tô aqui vendo meu futebol e tudo bem, né? Uhum. Então veja, quando a gente entende maternidade como um plano da mulher, no sentido assim, não de que mulheres têm um plano de ser mãe, não é isso que eu tô falando. Quando a gente tá falando que maternidade é uma tarefa exclusiva das mulheres, a gente vai para um caminho. Uhum. Quando a gente entende que maternidade é cuidado, a gente vai para outro caminho. Uhum. E daí se virem com as suas decisões, né? Quando você fala maternidade é cuidado, eu acho essa frase muito interessante, porque até quando a gente estava tendo um outro papo em um outro episódio, que eu não sei se vai ser antes ou depois desse, mas a gente fala sobre alguns termos dentro da teoria psicanalítica, né? E existem alguns termos dentro da teoria psicanalítica, tanto na freudiana quanto na lacaniana, que retomam muito a ideia do homem, né? Então tem a metáfora paterna, né? O nome do pai. Tem muito esse tipo de coisa dentro da teoria do Lacan. E uma das coisas que a gente conversou, que a gente teve nesse outro episódio, é que esses nomes, esses termos, eles estão muito mais conectados a uma função do que no sentido literal deles, no sentido de que Sim. não é exatamente o pai, não é exatamente a mãe também, né, que vai cumprir tais funções. A gente tá falando de função, e essa função ela pode ser ocupada por qualquer ator, por qualquer personagem. E quando você fala de maternidade, maternidade ser cuidado, eu fico pensando nessa mesma via, no sentido de que bom, a maternidade ela não precisa ser só da mãe, ela pode ser do pai, ela pode ser da família como um todo que está fazendo o cuidado dessa criança. Então veja, quem que é, se a gente falasse assim, em termos da resolução edípica, se a gente fosse para essa teoria, quem que é o Uhum. bom pai, quem que é a boa mãe? Daquele É modelo, né? aquelas Da família pessoas, são burguesa. aquelas Uhum. pessoas que vão ajudar a criança a entender que pai e mãe não existe, né? Uhum. E eu sou uma pessoa normal, como você. Eu também tenho medo, também tenho meus limites, lá, 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 lá. Então você investir aqui em nós, mas tem um limite. Depois desse limite, eu acho que é no texto de 23 que o Freud fala no imperativo categórico. Qual que é o superego bacana? É o superego que simplesmente fala, não, Uhum. fala só isso. Se a gente tem um superego bacana, ele nos ajuda, ele não nos atrapalha. Agora, quem tem um superego bacana, daí eu já não sei, né? E eu Uhum. não tenho, com certeza. O ponto é, pai e mãe, né?
eles ajudariam a simplesmente falar, não, agora você vai investir lá no mundão lá de fora, né? É isso que é a vida andar, vai ficar trancado no quarto da mãe e do pai para sempre? Então veja, o ponto é, quem que é essa mãe suficientemente boa? É a mulher? Talvez, talvez. Agora, a mulher que é a mãe, daí eu acredito que não. A mãe suficientemente boa é aquela pessoa, né, que consegue sustentar, manejar e apresentar a realidade para o bebê. Isso pode ser qualquer pessoa, não pode? Sim, e até queria te interromper, Carlos, agora que você está falando sobre mãe suficientemente boa. Esse é um termo que a gente vê que é introduzido pelo Winnicott, né? O que ele queria dizer com isso? Que termos que são esses? Mãe suficientemente boa? Qual mais Eu que acho que tem? Se não é foi mãe que o não é suficientemente boa, Winnicott. tem mãe ruim? Ele era inglês. Aham. Ele deu muitas palestras, não palestras, muitas entrevistas para a BBC, que até hoje Uhum. continua, né? Eu acho que foi numa entrevista, não sei com quem que foi, eu não lembro o nome da jornalista, e ele começou a falar e a jornalista falou assim, não, mas é uma mãe suficientemente boa. Ele falou, isso mesmo, né? Isso daí, né? Então, esses termos, né? A teoria winnicottiana, de novo voltando lá para a história do mestrado e do doutorado, ela é uma teoria um pouco diferente. Em que sentido? Porque os conceitos winnicottianos, eles são muito mais próximos da existência. Uhum. Então, a mãe é suficientemente boa, a mãe é preocupada, né? Eu vou sustentar, eu vou manejar, eu vou apresentar a realidade, eu vou brincar. Tem brincar, tem brincadeira, né? Tem um fenômeno, tem um objeto. Então, são conceitos que não são muito energéticos, né? Que é diferente da teoria, de alguns conceitos da teoria do Freud. O mais classicão é pulsão. Uhum. Então, os conceitos winnicottianos, eles são conceitos muito, vamos dizer assim, muito mais próximos do drama, né? Sim. Tanto que ele conversava com alguns existencialistas, né? Uhum. Então, veja, diferente Dizem da que teoria do Bion... o... Opa, desculpa, pode falar. Não, só tipo, fazendo um comentário rápido, né? Dizem que o... Já ouvi alguns autores dizendo, né? Que o Winnicott foi talvez o maior leitor do Heidegger entre todos os psicanalistas. Então, eu acho que esses dias eu tava fuçando aí, o Heidegger, ele, na verdade, foi tomar um café com Lacan, né? Sim, também, né? Ele participou vez ou outra do seminário, se eu não estou enganado. Então, alguns conceitos, por exemplo, do Bion, por exemplo, né? O Bion e o Lacan, eles foram dois grandes autores, né? Que para eles começarem a pensar, que eles estavam começando a chegar numa coisa que não sabia o que era, eles começaram a usar letras, né? Pequeno a, o grande A, o S cortado, a função alfa, a função beta, elemento beta, né? E o Winnicott não. Por isso, né? Quando depois de 1923, né? E depois de 1920, 23, com a introdução da pulsão de morte e da segunda tópica, surgiu um problemão que ninguém sabe resolver até hoje, que é o nada, né? Tanto que dizem que a teoria kleiniana é ela ainda, né? Se eu continuar algum kleiniano aqui, eu vou apanhar, né? Mas tudo bem. Ela é tributária da primeira tópica. Uhum. Tanto que ela coloca a pulsão de morte ainda como inveja. Né? Eu Uhum. tive uma professora kleiniana que ela falava assim, não, você pega o texto do Freud, você risca a pulsão de morte e coloca inveja que tá bom, dá certo. Uhum. Né? Agora, se você falar isso para um freudiano convicto, ele já... não. Porque Uhum. tem essa questão de bem rigoroso, não é destrutividade, é esse desfazer. Né? Uhum. Então, começa com nada. E o Bion, o Lacan e o Winnicott foram grandes pensadores desse nada. Tanto, qual que é uma das massas do Winnicott?
o bebê não existe, Certo. né? Então, todo mundo começou esses três, né? Por que eu tô falando isso? Que o Bion e o Lacan, eles usavam essas letras, né? Exatamente para tentar se aproximar dessa coisa que tá além do prazer, né? Aham. E o Winnicott não. O Winnicott, Uhum. ele também tentou se aproximar desse, sei lá o que que é, mas ele foi por outro caminho, por isso que ele é o diferentão dos três, Entendi. né? Que Entendi. ele usa esses conceitos que são muito mais próximos do que a pessoa de fato vive. Isso é verdade, né? Quando você me fala nesse sentido, né? Muito mais próximo do que a pessoa vive, no sentido de que se a gente for na teoria freudiana, na teoria lacaniana, os termos em si, eles não são tão claros como esse. Existenciais. Não são existenciais como esse do Winnicott. E aí, quando você me fala sobre mãe suficientemente boa, né? A gente tá falando sobre pressão em relação à maternidade, a gente tá falando sobre mulheres que, mais do que nunca, né? Estão tendo ali as carreiras, né, no trabalho, etc. Hum. Muitas delas com o filho. E gera muito desses questionamentos, então, né? Acho que também explica aquilo que você falou, dos livros, dos cursos e tudo mais, né? Que vai surgir essa angústia de que, poxa, não tô, talvez, dando o máximo de mim em relação ao meu filho, e se eu dou o máximo de mim em relação ao meu filho, eu abro mão da minha carreira. Será que eu estou sendo boa o suficiente ou não estou? E aí aparece o Winnicott com esse conceito de mãe suficientemente boa. O que seria uma mãe suficientemente boa, uma mãe ruim, para quem não está, digamos que, habituado com essas terminologias? Então, teoricamente, assim, naquele, vamos dizer assim, como se chama? O conceito, assim, classicão, o bonitão, né? Quem que é Uhum. a mãe suficientemente boa? A mãe suficientemente boa é aquela que entra em preocupação materna primária. Esse é o Hum, conceitão, bonitão, né? Agora, é. se a gente quisesse falar assim mais aqui no terra a terra, né? Quem que é a mãe suficientemente boa? É a mãe que não é perfeita. Uhum. Essa que é a mãe suficientemente boa. A mãe, ela não precisa ser boa, né? A mãe não vai dar conta de ser boa. O máximo do máximo do máximo que ela precisa ser é suficientemente boa. Não precisa ir além disso. Primeiro, porque o bebê vai se desenvolver. Uhum. Em segundo, porque você não vai dar conta, né? Você não vai conseguir. Por quê? Porque você é má? Não, porque você é uma pessoa, Sim. né? Uhum. Todos nós, seres humanos, a gente enfrenta os nossos limites, não é? Uhum. Então, veja, a mãe também. A mãe, o que ela precisa fazer, né? Ela precisa sustentar, manejar e apresentar a realidade, né? Isso começa grandão e vai diminuindo, né? É inversamente proporcional à dependência do bebê, né? Uhum. E isso serve também para nós com os nossos pacientes. Tem alguns pacientes que a gente fecha a porta, a gente fala tchau, fecha a porta e até a próxima consulta. Para outros, não. Com alguns pacientes, a gente vai ter que se preocupar, né? Provavelmente porque não tem ninguém que se preocupe com eles. Sei. Então, veja, Uhum. a preocupação, né? Quem que é a mãe suficientemente boa? É a mãe que se preocupa com o seu bebê, né? Agora, não é nem a mãe que é negligente, que a gente sabe que existe, né? E também não é a mãe que gruda no bebê e não deixa ele crescer, que a gente sabe que não Uhum. existe, né? Sim. Então, a mãe Uhum. suficientemente boa é a mãe que se preocupa conforme a necessidade do bebê. Aham. Eu vejo que tem muita. Penso também como um sintoma da nossa época, né? De que tudo precisa ser muito perfeito. Então você tá lá no seu trabalho, e hoje em dia isso tá bastante comum, né? Você tá no seu trabalho e tem lá os feedbacks, você recebe uma nota lá, você recebe a nota 8. E você fica muito mal, porque você não quer a nota 8, você quer a nota 10. Porque eu não atingi a nota 10. E veja, a nota 8 não é uma nota exatamente ruim, né? É uma nota boa. É Tem pra ali um quem, ou né? outro ponto de melhora. Oi? Pra quem que não é boa, né?
Pois é, pois é. E aí tem ali uma outra coisa a melhorar, mas você foi bem. Então tu gera aquela crítica excessiva, assim, Uhum. da perfeição, da completude, né? Eu preciso ser o nota 10. E vejo isso na maternidade também. E essa é uma Claro. discussão que, que eu vejo circular vez ou outra, né? Do tipo, e principalmente entre a gente que tá no meio da psicanálise, né? De que pessoas, pacientes, né? Eu preciso ser uma mãe perfeita. E a mãe perfeita é aquela mãe que vai e abdica da carreira em prol do filho. É a mãe que faz tudo pelo filho, que não expõe o filho a nenhum perigo, a nenhum risco e tudo mais. E isso já seria um problema, né? Dentro dessa visão que a gente está falando hoje. Mas é claro, primeiro que isso não existe, né? Tem aquelas mães que chegam no nosso consultório e falam assim, eu tenho que ficar olhando meu filho porque senão ele vai cair. Eu não sabia que olhar protegia contra a queda, né? Eu não sabia disso. Eu acho que você pode olhar quando você quiser, ele vai cair, né? Aham. Mas, então veja, é um dos extremos, né? Então, ou aquela mãe chega assim com a menina adolescente, fala assim, olha, ela engravidou, olha o que ela fez contra mim. Ela engravidou. Não, menina, ela fez contra ela mesma, né? Então, veja, o ponto é essa perfeição. Isso, a perfeição, como eu disse, talvez esteja restrita aos deuses. Uhum. Talvez, né? Para nós humanos, não existe. Isso não existe. Isso, no mínimo do mínimo, dando aí de novo um desconto de 100%, no mínimo vai gerar uma culpa assustadora. Uhum. Vai gerar uma culpa que vai causar muita dor. Teve um caso do Freud, eu acho que é de 1895, eu Uhum. acho, que chama Um Caso de Cura pelo Hipnotismo. Uhum. Ele ainda estava naquele departamento. Certo. E ele teve eu não lembro exatamente o caso, mas eu acho que foi o marido dela que chamou, e ele conta assim um histórico clínico da família, né? A mãe hoje, né? Se aquela mãe aparecesse hoje no nosso consultório, talvez a gente diria que aquela mãe estaria sofrendo uma depressão pós-parto, né? Uhum. Ela tava com vômito, tava com dor no peito, não queria amamentar o bebê, tava brigando com todo mundo, tava, né, tava mal-humorada, tava triste, brigava com a sogra, brigava com o marido, né? E o Freud foi lá e hipnotizou e fez o que hipnotizador faz, ou seja, sugestiona, né? Então vai lá, não, você está ótima, você se dá bem com seu marido, você conversa super bem com a sua sogra, a sua alimentação é normal, o seu apetite é normal, você alimenta o seu bebê, você não sente dores no peito, e lá, lá, lá. E por 2 semanas deu tudo ótimo, depois deu tudo errado, né? Como toda hipnose, né? A hipnose ela Uhum. tem um prazo de validade curto, né? Sim. E daí chamaram o Freud de novo e ele foi hipnotizar e falou assim: você vai brigar com todo mundo, você vai xingar todo mundo, você vai falar que não perguntam pra você o que você quer comer, você vai reclamar que não te ajudam com seu bebê, né? E ela melhorou super, né? Então, o ponto é, quando a gente tem uma demanda, né? A gente tem algo que não é da ordem dos humanos, a gente vai enlouquecer, né? Uhum. Então, quando a gente coloca uma sobrecarga nas mães, né? E hoje em dia a gente sobrecarrega muito as mães de todos os lados, com o bebê, com o trabalho, com a casa, com o marido, com beleza, né? Com estética, a gente coloca tudo em cima da mãe. E a gente ainda fala coisa do tipo, porra, tem tudo isso e não é grata? Uhum. Né? A gente dá uma dessas para as mães, né? A gente é a sociedade, não eu, você, né? A gente é a Sim. sociedade. A gente vai lá e fala assim, porra, mas tem tudo isso e tá reclamando, nossa, que mulherzinha chata, né? Mulherzinha é assim mesmo, né? Então, a Uhum. gente faz isso. Só que se a gente vai lá e tenta compreender
o que ela está vivendo, qual que é o drama dela, daí talvez a gente seja mais humilde, né? Aham. E talvez esteja doendo muito. Do meu mestrado, uma das narrativas foi uma mãe que ela foi diagnosticada com depressão pós-parto, e ela ficou aquela mãe bem fechada, que não queria ajuda de ninguém para nada. Ela se fechou. Mas uma amiga dela ligava, sei lá, toda quinta-feira, 4 horas da tarde. E só falava assim: oi, tudo bem? Você quer alguma coisa? E ela, de mau humor, lógico, né? Porque estava deprimida, falava não. E a amiga falava assim: ok, tudo bem, tchau. E na outra quinta-feira, a amiga ligava de novo às 4 horas da tarde. E era de novo a mesma coisa. Quer ajuda? Não, então tchau. E na outra quinta-feira também. Ela ficava, a mãe, o que que a mãe começou a fazer? Ela começou a sentar do lado do telefone 3h30 da tarde, esperando a ligação da amiga, Hum, né? Ou seja, a gente, provavelmente essa amiga deve ser uma amiga muito bacana, deve ser uma amiga de verdade. Por quê? Porque sobreviveu à raiva dela, sim, sim. né? Então veja, ela queria ajuda para limpar a casa, falei, não, sai daqui todo mundo, não quero ver ninguém. Mas eu também não quero ficar sozinho, né? Uhum. E essa amiga compreendeu isso, essa amiga deve ser muito legal, né? Então, quando a gente faz algo pelas mães, eu não tô falando no sentido aí de internet, do tipo, que as pessoas falam assim, que ajuda, não nesse sentido tosco, né, que a gente ouve por aí. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, quando nós nos dispomos àquela mãe, talvez isso ajude, né? Não significa Uhum. ultrapassá-la, passar por cima dela, tratá-la feito uma idiota, não é nada disso. Mas é se Uhum. dispor, Sim. né? Eu acho que o Freud falava do furor curandis, né? Ah, Esse sei. furor de querer curar. Você não vai curar ninguém, né? Você não vai curar ninguém. Mas, se você tá ali vivo e real, né? Talvez você possa ajudar da sua forma, Sim. Eu penso que essa é uma da das forma que ela belezas, precisa. assim, uma das belezas do processo e da psicanálise em si, é que a gente não se propõe a ter respostas prontas sobre as coisas, né? E aí quando Eu você acho que não tem, diz né? Mas tudo bem. como? Eu acho que não tem essa resposta, Pois é, né? pois é. E muita gente tenta dar essa resposta, né? O Freud tentou dar essa resposta quando ele trabalhava ali com a hipnose, mas ele viu que não funcionou, né? E às vezes a pessoa na angústia, e eu imagino que seja numa angústia assim muito grande, né? A pessoa está vivendo ali um problema muito sério Claro. e ela procura ali um tutor, um coach para falar alguma coisa ali para ela, para faça tal coisa, faça de tal forma, faça de outra. Parece que as coisas funcionam, né? Como funcionou nesse exemplo lá do Freud que você falou. Funcionou ali nas 2 primeiras semanas, mas será que vai funcionar ao longo prazo? Será que faz sentido de fato tudo isso, né? O que que essa angústia toda ela quer dizer? É, E esse caso dessa ligação, dessa pesquisa de mestrado que você me contou, vi de uma forma bem interessante também por conta disso, né? Poxa, um telefonema ali que fazia uma Que fazer diferença. a mãe se sentir acolhida, Exato, exato. né? Então, o ponto é, será que o negócio lá do coach vai dar certo? Eu espero que não. Espero que dê tudo errado. Então, Sim. porque veja, porque não é autêntico, não é Uhum. verdadeiro, é falso, é uma mentira, né? Não é uma resposta que a pessoa pensou, né? Então, a gente tá lá, né? Quando a gente tá nessa clínica, vamos dizer assim, quando tá aqui é uma coisa, agora quando tá aqui é outra coisa. Então, não dá para chegar para todo mundo em termos freudianos assim, eu vou castrá-lo, né? Uhum. De vez em quando não é disso que a pessoa precisa. A pessoa precisa de outra coisa, né? A pessoa precisa de alguma coisa mais adequada à situação. Você vai pegar um paranoide,
Você vai colocar no divã e você vai ficar atrás dele sem ele te ver? É isso mesmo que você vai fazer? Uhum. É corajoso. Então, veja, o ponto é do que a pessoa precisa, né? Ela, de vez em quando, ela não precisa do limite, ela precisa de colo, Uhum. né? E não tô falando de passar a mão, ai, coitadinho, você é uma vítima da sociedade, nossa, tadinho de você. Não é isso que é colo. Colo é suportar, não retalhar, não devolver, né? Sustentar o tempo, sustentar o espaço, né? Dar contornos àquela angústia. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de, ai, coitadinho de você, né? Nossa, todo mundo é tão malvado. Não é isso que é colo. Uhum. E sabe, Carlos, você citou depressão pós-parto, né? Isso eu queria até conectar com uma outra coisa, esse tópico da depressão pós-parto. Eu, eu vi uma entrevista da Vera Iaconelli, psicanalista. Ela fala bastante sobre maternidade também, numa via um pouco diferente, penso eu. É semelhante em muitas coisas, né? Ambos psicanálise, mas ela mais pro Lacan, você mais pro Winnicott. Mas uma coisa que ela falou dentre todas as coisas, né? Uma coisa que eu pensei, que achei muito interessante, é quando ela faz uma crítica a essa noção de instinto materno, né? Essa Uhum. ideia de que naturalmente, instintivamente, biologicamente, estaria escrito ali no nosso DNA de que a gente amaria e maternaria os filhos, né? Como se não existisse, não fosse algo que me exigisse algum tipo de esforço, como se fosse algo natural, intrínseco do ser humano. Ela faz uma crítica em relação a isso. Queria que você comentasse, mas eu fico pensando também até nessa questão da depressão pós-parto, né? Que existem também sentimentos ambíguos em relação ao bebê, né? Que Claro, acabou de nascer. E imagino que gere muita culpa também, né? Nas mulheres do tipo, pô, claro. eu deveria muito amá-lo, né? E isso aqui Mas eu odeio. tá confuso. Aham, pois é, mas eu odeio. Puxa, o que que será que... Eu não sou normal, eu não tô funcionando direito, meu cérebro tá com algum problema. Então, veja. Eu acho que nenhum humano não tem nenhum instinto, né? Uhum, Eu acho, se a gente quisesse falar assim, depois que a gente entrou na cultura, não existe mais instinto. Que foi o mito que o Freud criou do totem e tabu, uhum, do primeiro pai, do pai primeiro, né? Quando a gente matou aquele lá, a gente cortou com a natureza e entrou na cultura. E nunca mais vai voltar, né? Nunca mais, acabou. Então veja, instinto humano por si só não existe. O máximo que a gente tem é pulsão, na teoria freudiana, né? sim. É o máximo do máximo. Por quê? Porque pulsão é o instinto pervertido, Uhum, não é? Então veja, quando agora instinto materno piorou, né? Piorou porque então é abaixo de humano, não é isso, né? Se é abaixo de humano tá ruim, se é acima de humano tá ruim também, né? Então, instinto materno, não acho que exista instinto materno. O que eu acho que talvez exista, né, é uma propensão que pode se tornar uma capacidade, né, se a gente fosse usar os termos do Bion, é uma pré-concepção que pode virar uma concepção. E qual que é essa pré-concepção? A do cuidado, né? Essa pré-concepção pode virar uma concepção. Essa propensão a depender de um ambiente suficientemente bom pode virar uma capacidade, a capacidade de cuidar, né? Agora, mulheres cuidam. Sim, mulheres cuidam, é verdade. Agora, homens também não cuidam. uhum, Não existe essa possibilidade, né? Então, instinto materno, eu acho que não existe desde que nós entramos na cultura, né? pois é. Uhum. Eu acho que o É, que talvez exista é nós reconhecermos a pessoalidade do outro, né?
reconhecer que aquela pessoa é uma pessoa, seja ela com um dia de vida, seja ela com 100 anos de idade, né? Que ela é uma pessoa como eu e que tem uma humanidade fundamental que deve ser respeitada. Perfeito. E é interessante, porque aí a gente não escuta falar sobre instinto paterno, por exemplo, né? É sempre... Claro que não dá dinheiro, né? Voltamos, né? E a gente volta nesse ponto da idealização, da maternidade, né? Do dinheiro, da coisa, né? Então, veja, não tem instinto paterno por quê? Sim, Porque cuidar de bebê dá trabalho. dá e Né? muito, né? Então, veja, para que eu vou querer me enroscar nisso daqui? Deixa lá com a mãe, Uhum, né? É melhor para mim, sim. né? É mais fácil, né? Eu pensei muito importante essa pontuação, né? Porque nem tinha passado pela cabeça agora de primeira, né? Bom, tem tal instinto materno, mas por que então que não vai ter o instinto paterno, né? Esses papéis Porque não também é, que como eu você... posso dizer, não é, não é favorável para mim, não me ajuda, por isso que não existe. Pois é. Se fosse favorável a mim, aí eu, Existiria. enfim, teria que mudar todas. Puxa, aí eu vou ter que de fato me engajar no cuidado do meu filho, então, né? Não tenho mais Claro. desculpa. Então se eu Não. coloco só pra mãe, só ela cuida. Afinal, natural que ela Porque cuide é das da crianças. natureza dela, né? Exato. Então, veja, é claro, né? Nós somos, vamos dizer, nós somos seres de carne, né? Uhum. Não tem o que fazer, não tem para onde fugir. Mas o ponto é que nós também sonhamos, né? Então, veja, eu tenho aqui a minha cachorrinha, a Chica, né? Uhum. A Chica. A Chica é a Chica. Ela só fica chicando, né? Esse é o ser e fazer dela, né? Quando passo a correr, ela late. Quando eu dou o biscoitinho, ela, né, abana o rabo. Quando ela me vê, ela fica feliz. Quando ela não me vê, ela tá feliz também, porque ela tá lá dormindo, né? Então, veja, o ser e fazer dela é só isso. Nós não. A gente, então, veja, a Chica tem um instinto, né? Se eu coloco um bifão na frente dela e depois tento tirar, coitado de mim, né? Então, veja, a Chica tem instinto, nós não. A gente, quando vem algo, a gente imaginativamente elabora aquilo, né? A gente sonha aquilo, a gente metaboliza emocionalmente aquilo. Então, tem uma experiência, se a gente estiver minimamente bem, a gente consegue discriminar o que é meu, o que é do outro, que agora não é a hora, que é para depois, né? Uhum. E não tem a ver comigo, né? A Chica não. Se eu pegar o bife, Pois é é. morte. E aí, considerando isso e pensando na fala, né? Não conseguiria traduzir isso nos termos da teoria do Winnicott. Aí você pode me ajudar se dá para encontrar esses paralelos, né? Mas nessa fala da Vera Iaconelli, quando ela trabalha contrariamente essa noção do instinto, ela vai dizer que o cuidado em relação à criança, ele é um cuidado que envolve o amor, né? Principalmente. Penso eu em todas as fantasias também, do filho crescer, expectativas, todas que são trabalhadas ali, mas é uma questão de amor, né? Que é diferente dos animais, porque os animais, em grande parte ali, nasce uma zebra ali da zebra mãe, ela já vai sair ali em 10 minutos ali, sei lá quanto tempo exatamente, né? Mas sim, ela já saindo andando, né? Enquanto que o ser humano, a criança, o bebê, quando nasce, precisa de um cuidado ao longo de bastante tempo, ser nutrido, né? E aí ela fala, ser nutrido com amor, né? Para que ele cresça, amadureça e consiga, assim, dar os primeiros passos. Sim. Então, veja, o ponto é, você falou da zebra, eu acho que tem um que é mais forte, que é o bebê tartaruga. Não tem nem nada, né? É verdade. Coloca o ovo lá na praia, tchau, benção, né? Adeus, né? Uhum. Você eclode, aí você sai aí do ovo, você eclode, se passar um tubarão aí, legal, né? Tá bom, aí, né? Para nós, não, né? Nós, seres humanos, nós somos muito fracos,
né? Nós somos muito, muito fracos, né? Nós nascemos num estado, né? Mesmo que chegue a ter uns 9 meses lá, tudo bonitinho, né? O obstetra falou não, tá, não, não. Mesmo assim, quando a gente nasce muito fraco, né? Muito prematuro, né? Se deixar a gente, né? Der uma de mamãe tartaruga com a gente morre, né? Exato. Então, veja, por que toda relação sempre vai ter uma dose de ódio? Porque toda relação envolve dependência. Então, veja, tem o namorado e a namorada. Se o namorado trai, quem sofre é a namorada, não é o namorado, né? Então, veja, toda relação envolve uma dose de ódio, porque toda relação tem uma dose de dependência, né? Isso é normal. Agora, veja, bebês são muito mais dependentes do que nós, né? Eles têm uma dependência absoluta. Não é como nós que temos uma independência relativa, né? Nós não somos, e hoje em dia, de novo, dinheiro, né? Esse lance de ser completamente independente, né? Ame-se em primeiro lugar, você em primeiro lugar, você tem que conseguir fazer isso por você mesmo, para você mesmo, né? Tudo mentira, né? Nós temos, sim, uma independência? Temos. A gente tem que se posicionar, a gente tem que nada, né? A gente pode se posicionar na vida de uma certa maneira. Quando a gente tem essa independência relativa. Porque se minha namorada vai lá e mete um chifre em mim, eu que vou ficar mal, né? Agora, o bebê, a dependência dele é muito maior, né? E precisa de, no mínimo, uma pessoa, no mínimo. O melhor seria mais, né? Mas ele precisa, no mínimo, de uma pessoa que se preocupe com ele, né? Essa que é a preocupação materna primária. Que esse foi um problemão de tradução, né? Que a gente falava assim, a capacidade de se preocupar, né? Os ansiosos, então, estão nota 10. Então, para eles, não é essa preocupação, é a capacidade de ter consideração. Né? O inglês é concern, não é worry. Certo? Então, veja, a gente, o bebê, e todos nós, em alguns momentos de nossas vidas, a gente precisa de uma pessoa que se preocupe conosco. Tipo, a amiga que ligava toda quinta-feira, 4 horas da tarde, para ter uma ligação do quê? De 20 segundos, 15 segundos, né? Então, o bebê, ele precisa ser nutrido com amor. A gente pode falar isso, sim, dessa forma. Claro, lógico. Mas a gente também pode falar de que o bebê, por ser uma pessoa, né? A gente teve que esperar até 1960 para falarem que o bebê é uma pessoa, né? Impressionante. Ele também precisa que alguém se preocupe com ele, né? Então, o Winnicott vai falar desejo e necessidade, né? E a gente teima em acreditar que necessidade é água, oxigênio, comida, lá, 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 lá. Mas não. Colo também é necessidade. A mensagem lá, a ligação de 15 segundos, de quinta-feira às 4 horas da tarde, também era uma necessidade. Né? Não era um desejo. Isso me faz muito pensar nesse sofrimento, né? Que é o que a gente estava falando, desse sofrimento dessas mães, né? Que parece que lá no começo a gente estava falando bastante sobre isso, né? Do quanto essas mães são colocadas, não, elas conseguem, elas dão conta, é o instinto, elas já nasceram para isso, é da natureza, né? E elas são deixadas nesse lugar muitas vezes sozinhas, né? Sem esse apoio. Mas é claro. Sem esse acolhimento, né? E essa solidão, né? Não é uma solidão porque ela quer ficar sozinha, é porque ela foi abandonada. Sim. Né? Abandonaram essa mãe, fala assim, o navio pegou fogo, né? Fala assim, tá aí o bebê agora, dá teus pulos aí, né? Te vira, né? Então, eu fico até pensando, Carlos, como é que são na sua clínica, né? Se você recebe muitas mães com esse tipo de sofrimento, que
tipo de pessoas que acabam chegando pra você? Que tipo de falas que você costuma ouvir? É claro que chegam mães, né? Inclusive agora eu tô atendendo uma mãe que está hiper mega deprimida, né? Uhum. Ela é uma mulher, os filhos dela já são mais velhos, mas, né? Ela vai e fala assim, não, minhas filhas não me ajudam. E eu tenho dentro de mim uma fantasia que não ajudam mesmo, porque ela quer dormir, veja, dormir, não é que ela quer pegar o transatlântico em Uhum. cabine de ouro para rodar o mundo. Ela quer dormir. E não deixam essa mulher dormir, Uhum. né? Então, veja. O marido, fica jogando videogame dentro do quarto. Mas, porra, tá deprimida, precisa dormir, né? Aham. Então, veja. O ponto é, quando a gente não consegue respeitar a necessidade da pessoa, a gente tá violando, né? Uhum. A Uma gente tá cena que violando. uma Oi. cena que eu acho que é muito, considerando esse caso que você citou, uma cena que é engraçada e ao mesmo tempo que é triste, né? Que eu já vi em várias ocasiões, nesse caso em específico, de uma pessoa conhecida, que esse conhecido, ele teve um filho, esse filho estava com fome, né? Mais ou menos o que você falou. Esse filho estava com fome, e aí, bom, pega a bolacha, né? O filho foi lá e procura a bolacha lá para comer. Não achou, não tinha bolacha. Ah, pai, mas tô com fome e tal, segura um pouquinho. Ah, mas eu tô com fome, tô com muita fome. Tá bom, vou ver o que eu posso fazer. O pai viu lá, não tinha nada mesmo. Puxa, vou precisar fazer alguma coisa para o meu filho comer, né? Para matar a fome do Mas eu filho. não. Pois é, mas eu não sei fazer. Vou chamar a minha mulher, então, ela tava dormindo. Vou chamar a minha mulher, Tava porque aí ela dormindo. sabe fazer, e aí, pô, me livra. Aí, enfim, essa criança para de me encher o saco também, porque eu não Sim, sei cozinhar. Então, e até quando eu penso nessa questão do devia. instinto. Pois é, você pensa na questão do instinto materno, instinto paterno também, se livrando da responsabilidade. Ah, não sei cozinhar. Poxa, é só você colocar, sei lá, fazer um ovo, sabe? Não tem muito mistério nessa, Dá de nessa, colocar nessa uma equação. fatia de mortadela, pronto. Pois é. Então, veja, isso, né? Isso daqui, tudo é loucura minha. Mas Uhum. veja, não é de pelo menos assim, claro que forçando a barra. No mínimo é um desrespeito. Mas no Uhum. máximo, não é um traço psicopático? Pô, eu vou acordar, a criatura tá dormindo, Uhum. não pode pegar um pão, não precisa nem cortar o pão, porque o pão já vem fatiado, o pão de forma. Não precisa nem fazer isso, não precisa nem cortar. Uhum. É colocar uma fatia de mussarela, colocar no micro-ondas para derreter o queijo, pronto. Isso se for legal, né? Que também pode ser frio. Então veja, quando eu vou lá Sim. e eu propositalmente desrespeito alguém, a coisa não tá boa. Uhum. Pois é. Então veja, é porque a pessoa é má? Não, não é porque a pessoa é má, não é isso. O ponto é, a que ponto que a gente chegou em termos de cultura que eu não consigo pensar no meu filho? Uhum. E tem toda essa reprodução, né, desses papéis de gênero que a gente tenta desconstruir enquanto sociedade, e nem enquanto psicólogos também, né, mas enquanto sociedade como um todo, que reproduz esse lugar da mulher como aquela que cuida da casa e o homem que sai de casa e ele faz o Uhum. trabalho e tal. Quando é interessante, e até quero chegar nesse ponto, né, da questão do cuidado compartilhado. É, Só para fechar, é uma questão envolvendo a culpa também, né? Porque aí isso hoje, enfim, estamos falando de culpa aqui o tempo todo, né? Na depressão pós-parto também. E aí, se tem na introdução, tem aquele momento em que a mulher ela tá angustiada, ela tá se sentindo mal, a gente até pode pensar nessa situação, né? Do marido que acorda a mulher para fazer lá a comida para a criança. E Uhum. ela cansada, ela em sofrimento, puxa, eu tenho tantas coisas para eu lidar, e ainda mais uma, mas eu não tô conseguindo. E tanta gente faz, a minha mãe conseguiu, né? A minha mãe teve vários e vários filhos, e ela teve esse cuidado. Minha mãe, ela foi muito mais madura do que eu, né? Isso eu ouço bastante também.
provavelmente alguma coisa está de errado comigo. Provavelmente eu tenho algum problema, existe alguma questão que está me atravessando. E muita gente fala sobre a questão bom, dois caminhos daí, né? Tem a questão cerebral, do tipo, o problema do meu cérebro, tô com algum déficit de alguma coisa, não tô conseguindo lidar, preciso corrigir esse déficit com alguma coisa, vou ao psiquiatra, vou ao médico, vou ver o que eu faço. Tem esse caminho que eu tô mais acostumado a ouvir, eu ouço bastante, né? Desconsidera bastante o contexto em que a pessoa vive e pensa ali numa raiz biológica para a questão. Agora, uma coisa pela qual você estudou foi durante o processo de maternidade, processo de gestação, né? A mãe que está passando ali por alguma questão, não está lidando, não está conseguindo dar conta de tudo. Não é o cérebro, mas são os hormônios, né? São os hormônios da maternidade, da gestação, que estão te causando isso tudo. Isso é muito comum de se ouvir. Queria que você Sim, falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do hormonal, como é que você se deparou com esse problema da sua pesquisa também? então veja, esse foi um resultado da pesquisa, né, que a gente publicou como um artigo à parte, que pelo que eu estou entendendo é o artigo que você falou, que você está falando, é o artigo que está publicado na revista da USP. É esse que você está falando. Isso, exatamente. Então veja, o ponto não é se é hormonal ou não, não é essa a questão. É óbvio que é hormonal. É um ser humano, né, de carne. Ser humano de carne tem hormônios. É óbvio que é isso. Não é essa a questão, não é esse o problema. O problema é, por que eu estou acreditando que é só isso? Essa que é a questão. Por que que eu tive uma paciente, né? Ela sofria aquela disforia menstrual. Quando vinha, né, quando estava na época da menstruação, ela ficava muito, muito, muito angustiada, né? E era angustiada do tipo assim, sair quebrando as coisas, sair batendo nas pessoas, bem uma disforia menstrual mesmo. Não vejo. Acho que ela passou no gineco e depois passou no psiquiatra. Não vejo. É essa a questão? Não, não é essa a questão. A questão é, por que quando ela estava menstruada ela só falava de homem? Né? Então veja, ela tinha tudo para falar do trabalho, da mãe, da amiga, do barzinho, do sei o quê. Não, ela falava do homem casado que ela estava pegando. Então veja, o ponto a questão é se é hormonal ou não é hormonal? Não, não é essa a questão. A questão é, por que eu estou imaginando que o meu sofrimento é isso? Por que eu estou imaginando que é isso, mas eu não estou conseguindo perceber que eu estou sozinha aqui com esse bebê? Né? O ponto é que de novo, a Chica só é a Chica. Esse é o ser e fazer dela. Nós não. Nós sonhamos, né? E por que eu estou sonhando X, mas não Y? Né? Então, tem a questão, tem que passar no obstetra, tem que passar no psiquiatra? Claro que tem. É óbvio que tem. Não é essa a questão. A questão é, por que largaram essa mãe sozinha? Por que abandonaram-na? Né? Com o bebê? Né? Por que colocaram toda essa carga em cima dela? Então, nós temos essa dimensão corporal, claro, óbvio, né? Quando eu tô com um problema, quando eu tenho que operar meu coração, eu não quero um analista, eu quero cirurgião cardíaco, né? Então, veja, quando eu sofro um acidente de carro, eu não quero um psicólogo, eu quero um ortopedista. Então, o ponto não é esse. O ponto é que existe outro nível de existência para nós seres humanos, que ao que tudo indica é só nosso, né? É típico, vamos dizer assim, da espécie, vamos colocar dessa forma, que é no fato de nós estarmos inseridos na cultura. Então, por que é mais fácil imaginar é hormonal do que imaginar eu estou sozinha? Uhum. Por que é mais fácil? Né? Porque dói, né? Porque dói. Que foi o que você falou. Aí eu tirei 8. Por que eu não sou 10? Eu vou tomar um remedinho para virar 10. É, Né?
né? E nada aqui tem que falar. Não é o remédio, não é essa a questão. Não é isso. Não é essa discussão tosca e barata, né? Aham. Não é isso. A Eu vejo questão que é, tem muita gente que pensa que a gente, que é psicólogo, que trabalha com psicanálise, somos a priori contrários à medicação. Não são esses os termos que a gente, não é dessa forma que a gente debate, né? Mas a gente pensa não, além, a gente pensa com a medicação, mas a gente pensa também no que está levando, né, a medicação, qual o contexto, de onde que você vem, quais são as suas quando relações. você já teve paciente que vai deprimindo tanto que ele tá um pezinho da psicose? Aham, aham, Quando vai deprimindo muito, né? A depressão, se a gente pega o livro do Bergeret, a depressão é uma psicose, né? Porque a pessoa vai se desgrudando da realidade, né? Isso nesse autor. Quando a gente fala com esse paciente, a nossa fala não gruda, não vai. Então, precisa, a gente vai bater na porta do psiquiatra? Claro. Por quê? Porque é a necessidade da pessoa. A gente não pode colocar a teoria acima da necessidade de um ser humano, aham. né? Então, é porque a pessoa precisa daquilo. Aham, sim. E daí? Qual é o problema? Nenhum. O ponto não é esse. O problema não é que a depressão é hormonal ou não é hormonal. Não é isso. O ponto é só isso? Por que estamos imaginando isso? Será que também não é porque a gente está achando que ficar no Instagram 1 hora é mais legal do que fazer uma ligação de 15 segundos para a mãe? Aham. Então, a base é o cuidado, né? A base é a disposição de ser usado. Essa que é a questão. Fora também que tem outra coisa, né? A indústria farmacêutica ganha quanto por mês? Muito dinheiro. Muito, né? É muito. Teve um videozinho, eu lembro, que eu vi, foi muito legal. Nem lembro o nome do programa. Que aparecia sendo um cara, sei lá, que eles rodavam o mundo para ver temperos, né? Hum, E eles pararam na Tailândia para ver. Tailândia? Sei lá. Algum lugar pra cá. tá. E é que tem uma forte produção de pimenta do reino e pimenta verde. Aham. E eles tinham lá, foram mostrar a receita lá com a pimenta verde, né? E mostraram um lombo de porco com pimenta verde, que é típica para as mulheres em puerpério e pós-parto. Né? E eles começaram, né? Ai, não, é porque a pimenta verde tem piperina e é bom pra mãe. E daí o cara, de forma muito espontânea, virou e falou assim: então, essa mãe, quando ela tem aqui na aldeia, quando ela tem o seu filho, ela vem aqui para essa casa e tem várias mulheres, uma fazendo comida, uma fazendo lombo de porco, outra dando banho no bebê, outra preparando o banho da mãe, outra que tá a postos para sair correndo para chamar o médico para a mãe, outra para sair correndo para chamar o médico para o bebê. E eles eram londrinos. E ele falou assim: se essa mulher estivesse em Londres, ela estaria trancada num apartamento sozinha, Aham. né? Então, Interessante. bicho, é claro que tem a Pirulento, né? piperina, óbvio, Aham. mas, porra, mano, você vai tacar a vida inteira nas costas dessa mãe com recém-nascido e vai falar que é a piperina? Aham. Pelo amor de Deus, né? Sim, sim. Então, Tem toda essa. E quando você fala desse financeiro, dessas formas como a gente vê o ser humano hoje, que vão influenciar também o modo como as pessoas vão enxergar uma angústia, né? É, E eu pensei impossível a gente dialogar sobre essas coisas sem citar isso também, né? Eu, por um tempo, trabalhei em RH de indústria farmacêutica. meu E Deus. eu lembro que parece algo, um contrassenso também para um psicólogo, né? Mas enfim, aconteceu. Claro que não.
Mas o que, É a é que eu, vida, não é? é a vida, né? Mas uma coisa que, assim, o setor que mais movimentava dinheiro ali e os processos que eu mais trabalhei eram de profissionais de marketing, né? E uma loucura o marketing da indústria farmacêutica. É muito dinheiro, é muito evento, é muito congresso, tem os representantes que vão visitando cada médico e tem métricas muito bem estabelecidas. Então, esse representante, ele converteu tanto. Ah, então ele pode continuar. Ah, Eu tô dando risada converteu porque a minha menos, amiga é né? médica e ela fala assim, ai, Carlos, eu tenho que aproveitar esse final de semana que o cara vai me levar pra churrascaria. Olha aí. Esse Uhum. povo do marketing, eu de vez em quando, eu vou falar aqui meio que uma blasfêmia, mas eu acho que de vez em quando eles sabem mais de psicologia do que a gente. Ah, com certeza. Porque eles sabem se comunicar Uhum. muito bem, né? Sim, sim. E eu fiz processos seletivos, né, de pessoas de marketing. E algumas pessoas me alugavam lá, ficavam falando, e falando, e falando. Você não precisa me convencer. Já entendi que você é bom bastante, né? Sim. Enfim, acho que para resumir tudo, né? Tem toda essa questão de fato, essa pimenta ela pode ser útil, né? Ela pode ter essa função, mas vai muito além dela. É isso que a gente pensa dentro do nosso trabalho, né? Dentro de uma Pimentas terapia, não dentro de uma existem. análise. Uhum. Pimentas não existem, né? Igual divãs não existem, Hum. né? O que existe é o terapeuta e o paciente, Sim. né? O que existe é uma pessoa que se dedica a outra. E isso existe, né? O ponto é quem está se dedicando para essa mãe. Uhum. E aí você falou sobre essa questão do cuidado compartilhado, né? Existe essa dificuldade grande e a gente retoma de novo a mesma questão, mas talvez agora de um outro ponto de vista. Porque é bem difícil esse processo de maternagem ainda mais quando é realizado por uma única pessoa, né? Ainda mais quando é uma mãe solteira, né? Que acontece bastante. Não tem como negar essa realidade, né? Sim. Se repete muito, é desafiador. E essa mãe que tem que trabalhar, que tem que fazer as coisas, precisa de Uhum. uma rede muito grande de cuidado, né? Tem uma ideia que eu pesquisei, né, antes de entrar para cá, que é de uma aldeia indígena, dos Kaiagangues, que fica no sul do Brasil, em que o trabalho de maternagem ele é estendido para todas as mulheres ali daquele espaço, né? Então a criança não é função, o recém-nascido não é função apenas de uma mulher, mas é estendido para todas as pessoas dali. Penso eu que o trabalho fica mais fácil, né? Ela não faz Claro. por ela mesma. Queria entender de você sobre o que você pensa sobre essas questões, né? Do cuidado Veja, estendido para outras pessoas. eu não sei como está hoje em dia, mas antigamente, em algumas tribos da Austrália, os filhos não eram das mães. Os filhos eram das árvores, né? A árvore era, vamos dizer assim, o pai no sentido de o parent, né? Não o pai do sexo masculino. O parent daquela criança. Então a Uhum. gente tem que tratar muito bem a natureza, porque senão a gente vai estar matando o pai daquela pessoa. Hum. Então veja, quando a gente imagina, porque, né? Quando a gente fala assim, vamos colocar na mãe, porque é a natureza dela, isso é uma imaginação. A gente está imaginando isso. E a gente sabe lá no nosso consultório que fantasia não é sinônimo de mentira. A gente sabe que fantasia é sinônimo de verdade, né? Se Uhum. a pessoa falar assim, a minha esposa tá me traindo, porque quando eu entrei em casa, o gato estava com o rabo levantado, é verdade, né? Então veja, a fantasia não é sinônimo de mentira. Fantasia é sinônimo de verdade. Então, quando a gente vai lá e fala, a mãe tem que cuidar do bebê porque ela está naturalmente preparada para isso, a gente está imaginando dessa forma, né? É uma imaginação nossa. Agora, tem um preço, né? Uhum. Tem um preço. E todo mundo paga. A mãe paga? Claro que a mãe paga, óbvio, mas o homem, o pai também paga porque ele está distante de seu filho. O bebê também paga
Porque ele não está tendo convívio com outras pessoas, né? Tudo tem um preço, não é? Toda experiência tem seu preço. Não é assim que funciona? Exato. Sim. Né? Então, veja, quando a gente imagina certas coisas, a gente vai fazer certas coisas. Agora, quando a gente imagina outras coisas, a gente faz outras coisas. Então, se a gente imagina que a gente tem que dar um certo tipo de sustentação para aquele bebê de uma certa forma, a gente pode fazer aquilo, né? Qual que é o grande problema, né, desse uso tosco do conceito de natureza, né? Qual que é o problema? O problema é que ele impede muito a nossa criatividade. Ele impede a gente de imaginar outras formas de viver a vida, Aham. não é? Então, assim, só vivendo assim, né? Tem que acordar às 7, estar no trabalho às 8, voltar às 5, tem que estar casado com 2 filhos. Isso é bom. Se fosse bom, não gerava neurose, né? Sim. Então, o ponto não é a natureza, é a criação humana. Nós criamos isso, né? Não é um dado da natureza, né? Não é a Chica. A Chica não vai compartilhar os bebês dela com sei lá qual cachorro, né? Uhum. Nós criamos, nós imaginamos, nós sonhamos. A parte boa é que tem a chance de nós criarmos algo melhor, não é? Exato. Exato. Melhor não no sentido moralista, no sentido de que talvez as pessoas, todo mundo, inclusive as mães, principalmente as mães, consigam se sentir mais vivas e reais, com menos culpa. E pode ser que seja algo melhor, algo considerando essas características, né? Do estímulo à criatividade, surgem ali outras ideias que sejam melhores para essa pessoa e que fujam do normativo, né? Fujam daquilo que a gente está acostumado a ver e que não é por isso que vai ser ruim, né? A gente não encara por essa perspectiva. Então, o ponto da normalidade, o que é a normalidade? A normalidade é um grande acordo que todo mundo fez para a gente se comportar dessa forma. Mas é só colocar o carinha numa consulta de 50 minutos para ver as coisas que ele faz sem ninguém saber, né? Exato. Então, veja, Uhum. esse normativo, essa normalidade, né, tem um tipo de paciente que é o que mais dá medo na gente. Qual que é? Que a gente não sabe o que fazer com a criatura. Qual que é o paciente que mais dá medo na gente? Não sei. O normal. Ah. O normaloide. Exato. Você já entendeu o É normaloide? verdade. Várias vezes. Então, um normaloide, né? O que você fez hoje? Fiz isso. Uhum. Como foi seu dia? Fui trabalhar. Normal. Né? Uhum. Então, veja, o normaloide é um dos piores pra gente, né? Então, quando a gente cai nessa grande bobagem, né? Tem uma chance, vamos dizer assim, de que alguém vai pagar algum pato, Uhum. né? Então, a normalidade, a gente tem um problema, né? Nós, não psicólogo, todo esse povo psi, né? Uhum. A gente tem uma tendência muito grande, mesmo que a gente fique criticando e repensando, lá, mas todos nós, a gente corre um risco de acreditar que normalidade é sinônimo de sanidade, Exato. Uhum. né? Existem pessoas sãs completamente loucas. Você sabe, se a normalidade for uma métrica, o normal hoje em dia é ser deprimido. Tem Ou isso. seja, não tem como a normalidade, primeiro, de novo, que normal não é sinônimo de são, Uhum. né? Mas não tem como a sanidade ser um conceito estatístico, não pode ser por aí, porque senão a gente está num perigo muito grave. Uhum. A gente corre um risco muito, muito grande, né? De que, assim, essa forma de existir é a certa. Ferrou?
né? É, Vai ter um problema grave. sim, a Hannah Arendt trata isso, né? Lá né? no Banalidade do Mal, né? Uhum. Sim, a Hannah Arendt, sim. Por que que hoje você observa assim, claro, tem várias visões sobre, né? O que você pensa sobre esse decréscimo, né? Esse rebaixamento do número de nascimentos no Brasil, no mundo? As pessoas são desinteressadas em ter filhos. Então, existem muitos lugares que têm alguns estímulos muito, muito fortes para as pessoas terem filhos, né? Não é o caso de Brasil. O Brasil não tem esses grandes estímulos para aumentar a natalidade, né? Tanto que nós estamos envelhecendo. O Brasil é um país que está ficando cada vez mais velho, né? Então, por quê? Eu acho que podem ter milhões de explicações. O que a gente ouve, o que a gente estuda, o que a gente lê nos artigos é que não satisfaz mais, né? Essa forma de ter filho não está dando mais certo. Tanto que um dos lugares que mais está sofrendo são os lugares que têm uma religião mais forte. Por exemplo, o sul da Europa, né, que é fortemente católico, né? Então, em alguns países que tem uma outra organização, não organização, porque a organização é quase a mesma, mas que tem outras ideias circulando, é mais fácil, né? Então, qual que é o motivo? Não sei qual é o motivo, mas talvez seja uma percepção de que é um trabalho tão hercúleo, né, e tão fora da média, né, que gera muita dor, né? Então, ele tem que pegar um bebê, né? Aqui, na região nossa, tem creche 24 horas? Hum. Não, Não. Se tem, custa quanto? bastante, né? Para poucos acaba sendo, né? Claro. Então, veja, a creche vai funcionar o quê? Das 8 às 4. Uhum. É isso? Então, a mãe vai trabalhar que horas? Pois é. Uhum. Então, a gente, né, vai colocando certas, vamos dizer assim, certas dificuldades que são absurdas, né? Então, por que que está diminuindo? Quando a gente ouve relato das mulheres, elas falam assim, não quero isso para mim. Então, você falou, né? Não, a minha avó deu conta. Deu? Uhum. Deu mesmo? Tem certeza? Uhum. Né? Ah, eu fiquei casada 40 anos. Isso, cara, 40 anos com quem? Uhum. Né? Tá funcionando para quem, cara pálida? Né? Então, veja, o ponto é, a minha avó conseguiu. Eu duvido. Uhum. Eu duvido. Porque deve ter sido um preço muito, muito alto. Pois é. Diz, mas deu certo lá com a minha avó. Mas o que é se deu certo, né? Que às vezes você chega e entende um pouco mais sobre a vida dessa avó. É uma vida que é Era recheada de um de mundo que não violência, existe mais. limitada de uma série de formas. Então deu certo, será, né? O que é se deu certo? E, poderia, assim, só fazer uma pergunta, aproveitando esse mundo que não existe mais e pensando nas novas constituições familiares, né? Que está aí dado, não vai mudar, né? E, assim, e tentando sair um pouco dessa ótica biologizante da maternagem, paternagem, né? Esse termo que parece para mim um pouco heteronormativo, inclusive, né? Seria possível, assim, pensar uma nova maneira de se nomear isso, né? Como assim, e não uma maternagem ou maternidade, paternagem, paternidade, até causa estranheza, né? Esse pá, né? Antes da questão do cuidado ali, né? Porque a gente não está acostumado, é estranho aos nossos ouvidos, né? Mas seria possível pensar numa visão mais assim, cuidado, né? Ou Então, próprio usar o termo cuidado, cuidadores, cuidadoras,
né? Então, Cuidador eu e, né, tenho. Eu não sei qual artigo tá. Eu acho que tá. É um que tá na Estilos da Clínica. Eu não sei onde tá. Que eu tenho uma ideia. Tem um filósofo que ele se chama Politzer. Não sei se vocês leram Politzer. O Politzer, ele vai falar que tem um duplo discurso no texto freudiano. Um discurso dramático e um discurso energético. E eu tive uma ideia que existe um duplo discurso no texto winnicottiano, né? Um discurso, vamos dizer assim, biologizante, e um discurso, vamos chamar assim, eu nem lembro como eu coloquei no artigo, mas um discurso existencialista, vamos colocar dessa forma, mas não é isso. O ponto é, quando a gente imagina que quem tem que cuidar é quem tem a natureza certa, a gente vai se comportar de certas maneiras, vai pensar de certas maneiras, né? Agora, se a gente tem a capacidade de imaginar que existe uma disponibilidade nos seres humanos em geral, mais ou menos em todos nós, que é a disponibilidade de cuidar, talvez a gente crie situações que causem menos sofrimento, né? Então dá para criar uma outra palavra? É claro que dá, a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Então o ponto é, se a gente... Só que daí eu tenho um pouquinho de medo que eu acho que não é da ordem da palavra, eu acho que é da ordem do ser e fazer, né? É da ordem de viver a vida, né? Então, o ponto é, dá para criar alguma outra coisa? Eu acho que sim, né? Uma coisa que seja mais criativa, que seja mais autêntica, que seja mais espontânea, né? Que favoreça que as pessoas sejam elas mesmas de acordo com o seu potencial maturacional, né? Eu acho que tem um poeta russo, eu não lembro o nome dele, que ele fala assim, algumas pessoas sabem cantar, eu não sei, né? Então, a ideia de é mulher, então tem que ter filho. Deu ruim, né? Deu ruim. Não conseguiu respeitar o jeito de ser, a criatividade daquela pessoa, né? Mas a minha pergunta é nesse sentido, né? Da implicação, né? Da responsabilidade das outras pessoas do Então, entorno, né? todos nós, hoje em dia, nós vivemos numa época, né, que fala assim, no passado era bom. Não, gente, no passado não era bom. No passado não tinha escova de dente, né? Então, veja, o passado era bom. Não era, né? Hoje é bom? Também não, né? Hoje é bom? Também não. Hoje, como todas as épocas, né, tinha coisas boas, tem coisas boas e tem coisas que não são boas, né? Então, quais são as implicações? Aparentemente, hoje, está tendo um declínio populacional, né? Então, o ponto é, como que eu posso ser eu mesmo e me comportar bem, né? Como que eu posso viver a vida que é minha, né? Isso é Eu, interessante. eu gostaria de fazer uma última pergunta, que está falando de toda essa questão do sofrimento das mães, a gente está falando desse sofrimento de ter esse cuidado que não é compartilhado, que muitas vezes é um trabalho solo que a mãe tem. E ao mesmo tempo nunca se ouviu tanto como se ouve hoje falar sobre mães narcisistas, Carlos. Imagina que Já, chateado. já quero encerrar o podcast, já quero... Tchau, já cansei, já. Não quero. Como é que isso chega a você? Como é que você pensa sobre essas coisas? Então, hoje em dia a gente vive numa época, como eu disse, tem coisas boas e tem coisas ruins. Uma coisa ruim de hoje em dia é que a gente deu voz pra pessoa idiota, né? Falar um monte de coisa que não sabe. É o problema. Uhum. Vocês sabem, gente,
que em 2023 eu acho que mais de 80% dos adultos no Brasil não leram um livro, Aham. né? Então veja, tem coisa boa e tem coisa ruim. Isso sempre vai ter, e sempre teve, e sempre terá, né? Então, mãe narcisista, eu duvido, né? Eu aposto o que você quiser. A gente vai fazer uma aposta aqui, vai assinar em cartório, tem 2 testemunhas, Beleza. e eu quero ver resolvi se também. essas pessoas sabem de onde elas estão tirando esse termo. Uhum. Elas estão falando de qual referencial teórico? Nós temos um problema muito, muito grave, né? Ambiente. O ambiente na teoria winnicottiana não é o mesmo ambiente da teoria do Skinner, Sim. né? Então veja, a gente tem um problema sério que é, se quis brincar essa brincadeira, agora se vira, né? Aham. Ninguém obrigou a ser psicólogo. Agora, a gente tem um problema que a gente tem muitos termos iguais, mas que são conceitos diferentes. Ambiente, ambiente, crença e crença, comportamento e comportamento, fantasia e fantasia, criatividade e criatividade. É o mesmo termo, mas não é o mesmo conceito. Então, o povo fala de mãe narcisista. Tá. Eu, como diz uma amiga minha, estou sem palavras, né? Porque a pessoa sabe o que isso significa? Qual é o referencial teórico? Eu Qual a penso que é o definição que do se conceito? espalhou muito por senso comum, sabe? Mas é Acho claro, que de né? fato Então, assim, ninguém sabe exatamente do que está falando, mas isso não, surge, é uma então ideia para veja, é a explicar mesma tudo. coisa. Ah, eu tô namorando o cara, mas então, mas ele é narcisista. Tá, mas daí fala assim, mas por quê? Daí, não. Então, ficou muito vulgarizado e ficou muito tosco, ficou barato, ficou, né, estúpido, né? Porque a pessoa não está definindo com o que ela está trabalhando. Existem psiquiatras sérios e respeitados que vão sim estudar sobre esse tema, né, com esse termo, que vão dar a própria definição e vão pesquisar e estudar de uma forma séria, né? Dentro da teoria winnicottiana, por ela estar sobre algo, ela está debaixo de algo maior, né? O que é essa coisa maior? O Freud, né? Porque o Freud é melhor? Não. É porque ele inventou um negócio, né? Quando a gente está nesse departamento, o narcisismo tem uma definição muito, muito clara, apesar de muito grande, né? Conceito de narcisismo, né? É igual ao conceito de desejo. Aham. Gigantesco. Então, veja, no texto winnicottiano, não tem mãe narcisista. É claro que ele, o Winnicott, ele era um exímio político, tanto que ele foi presidente da IPA 2 vezes, Aham. né? E desculpa, né? Você sabe que o Lacan foi Foi expulso. expulso da IPA sob a presidência dele, né? Foi o Aham. Winnicott que assinou. Então, veja, o ponto, ele, por ser um exímio político e ter um profundo entendimento da metapsicologia freudiana, como o Lacan e como o Bion, é óbvio que ele não ia pegar um termo tão gigantesco como narcisismo e brincar. Uhum. Brincar no sentido tosco, né? Então, veja, no texto winnicottiano não existe mãe narcisista. Existem, sim, mães, né? Que não conseguiram, por qualquer motivo, e não se trata de culpabilizar, trata-se de legitimar o que a pessoa viveu, Aham. né? Mas existem mães, e todo mundo aqui conhece essas mães, que não conseguiram, né, se dispor, né? Não no sentido, de novo, moralista, no sentido de capacidade. Não conseguiram cuidar de seus bebês. Porque Uhum. elas são más, porque elas são psicopatas, porque, não, é porque não conseguiram. E qual o motivo? Não sabemos. Então, quando fala dessa coisa de mãe narcisista, provavelmente é furada,
né? Provavelmente não é uma pessoa séria, né? Existem pessoas sérias que estudam isso, né? Tem inclusive uma psiquiatra de São Paulo, que eu acho que ela estuda isso. Mas de uma forma correta, científica, lá, 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 lá. Mas esse quando ponto de alguém vista chega- que tá falando Uhum. isso. E quando alguém Não. chega assim na sua clínica, Carlos, um paciente chega e ele fala, nossa, minha mãe, ela é narcisista, você não tem ideia do quanto minha mãe é narcisista, sabe? Ela é aquilo mesmo, não tem jeito. Como é que é a sua postura, assim, como você trabalha? Cara, o nosso trabalho é esse. Então, o que essa pessoa está querendo dizer? O nosso trabalho lá não vai ser ensinar teoria, Uhum. né? O nosso trabalho ali não é fazer a pessoa acreditar no que eu acredito, né? Sim. Não é esse o trabalho. O ponto, eu acho que, né, tá nos 5 lições de psicanálise do Freud, que é mais ou menos assim: a pessoa traz algo para você e você vai tentar compreender aquilo. Uhum. Quem? De um jeito qualquer? Não, tem um método, tem um jeito para entender aquilo, né? Não é um grande foda-se, né? Tem um jeito, né? Para entender, tem um método para entender aquilo. Então você vai lá e fala assim, não é bem esse o conceito, blá, 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 blá. Não, você não vai fazer isso. Você vai tentar compreender o que aquela pessoa está vivendo, né? Qual que é o Sim. drama dela. Como é que se formou? Como é que se formou? Você deve estar dando esse nome, né? Afinal de contas, O também. que significa para ela, de onde ela tirou, porque quem é Uhum. essa mãe, quem é ela, né? Uhum. Então, o nosso ponto é tentar compreender. Eu penso que muitas vezes é quando surgem termos assim, e termos bastante definidores em relação a algo, como esse das mães narcisistas, são novamente tentativas fáceis de explicar fenômenos mais complexos, né? Isso do hormônio também, que acabou te atravessando sua pesquisa, do seu resultado. Bom, pode ser, mas sabe, tem tanta coisa a mais, né? Narcisista, Sim. sabe, teve algum problema durante ali o processo, né? Não há dúvidas, né? A gente conhece e valida o sofrimento, mas é muito mais complexo. Vamos entender melhor essa relação, como é que ela se deu, quem é essa mãe, que sofrimento que foi esse, o que você gostaria que fosse, algo por essa via. Sim, eu acho que está na interpretação dos sonhos, né? E sonho dá para ser analisado por uma vida inteira, porque tem tanta coisa condensada e tanta coisa deslocada que dá para uma vida, né? Uhum. Não, quem dirá isso, né? Então, o ponto não é, né? Não é isso. O nosso trabalho é o que aquilo significa para aquela pessoa. Uhum. O Perfeito. nosso trabalho é tentar ajudá-la a pensar outro pensamento, né? Uhum. Mas existe, né? Bom, eu gostei, adorei essa conversa. Queria até perguntar, antes da gente finalizar, alguém tem alguma pontuação, Tabata, Emerson, antes da gente seguir para o encerramento? Gente, eu adorei essa conversa. Foi Bom, sensacional. Eu não tenho palavras assim para elogiar, assim. Foi muito bacana mesmo. Muito obrigado. obrigado, cara. Obrigado. Se puder passar algumas referências suas, né? Isso, é verdade. Antes da gente É encerrar legal. também, da Tabata comentar também, um pouco, se você tiver alguma recomendação, alguma dica de leitura em relação a todos esses tópicos que a gente falou, seja sua dissertação, seu doutorado, alguma outra leitura complementar, como a gente faz para te encontrar, para saber mais sobre você, acompanhar melhor seu trabalho, se você tiver algum link, algo desse tipo. Então, oficialmente, né, tem o Lattes, né? Aham. Né? Tem o currículo Lattes, é claro. Hoje em dia também tem o Google Scholar, né? Que também ali tem os artigos, tem os textos mais recentes. Mas Uhum. eu acho que aí tem o meu nome, dá para ver meu nome, também dá para encontrar em rede social. Agora, uma sugestão de leitura. Como assim? Qual? Não entendi. Uma leitura do quê? De um texto meu? Pode ser um texto seu ou de algum relação desses temas mesmo que a gente conversou hoje em relação à maternidade, em relação ao infantil, em relação ao Winnicott,
algo que Acho que você pensando, se alguém julga que interessante tiver de compartilhar, interesse, tiver começando a interessar, a estudar esses temas, para onde você de saber indica, mais. né? Onde a pessoa pode Tá. entrar, né? O que ela pode pesquisar, procurar. Bom, vamos então. O Felipe começou aí pelo artigo que está na Psicologia USP, né? Os Meus Hormônios Me Enlouquecem. É um artigo que eu acho que é. Eu gostei muito de escrever esse artigo. Acho que foi um dos mais legais que eu escrevi, né? E tem Uhum. esse que eu esqueci o nome, que eu não me lembro, mas está lá no Google Scholar, que é essa duplicidade do texto winnicottiano, essa duplicidade discursiva do texto winnicottiano. Agora, de textos, tem uma autora que ela é muito legal, muito, muito legal. Ela se chama Alma Gottlieb, né? Alma de alma mesmo, de espírito, né? Alma Gottlieb, é Gottlieb. Eu acho que ela tem dois livros, né? Inclusive né? Inclusive, eu acho que eu citei os dois no doutorado, né? Ela é muito legal porque ela vai se propor a escrever uma antropologia de bebês, né? Também os bebês têm uma antropologia. E ela fala que quando ela começou a estudar isso, todo mundo tirou sarro dela. Ela fala assim, como que um bebê tem uma antropologia? E ela vai lá e defende a ideia dela. E tanto que um deles, eu não lembro como se chama o outro. Os dois são muito legais. Ela faz uma piadinha com o texto do Winnicott, que o texto do Winnicott chama Tudo Começa em Casa. E o livro o livro da Alma Gottlieb se chama Tudo Começa na Outra Vida, né? É muito legal. E ela vai falar que os bebês, né, precisam ser recebidos de uma outra forma, né? Eles precisam ser recebidos de uma forma muito especial, né? Porque eles são importantes, eles não vieram do nada, eles vieram de algum lugar, né? E tem outro texto dela que ela escreveu em conjunto, mas eu não vou lembrar o nome desse outro livro, que ela pediu para pesquisadores, a Alma Gottlieb e a colega dela, pediram para pesquisadores ao redor do mundo escreverem narrativas ficcionais sobre o cuidado de bebês. E é muito legal porque a gente vê com muita clareza como o cuidado com os bebês são muito diferentes ao redor das culturas. Então, essa ideia de que é natural é bobagem, né? Não existe. Esse foi um dos problemões que o Freud deixou pra gente. Não existe natureza humana, né? Não existe, né? O que existe são formas de ser, formas de existir. E nesse livro, né, mostra essas diferentes formas de cuidar dos bebês. Esse é muito legal também. Que legal. Eu achei muito interessante É legal. essa dica, né? É que a gente somos seres da cultura, né? Então, é, claro que muita coisa vai acabar, dependendo do lugar de onde vem, das referências que a gente tem, vai influenciar o modo como a gente cuida, a forma como a gente passa por determinados fenômenos, né? Sim. Tenho estudado bastante sobre luto e quanto que o luto ele é encarado de forma completamente diversa aqui no Brasil, em países da África, em países da Ásia. Sim. Muito bacana. Sim. Uhum. Bom, eu gostaria de agradecer bastante, Carlos, a sua presença, a sua disponibilidade e simpatia desde o começo. Acho que você Obrigado. foi bem solícito, agradeço bastante por essa conversa. Adorei, vou atrás das referências também. E a gente fica por aqui. Quem gostou desse episódio, continue nos acompanhando, a gente se vê e até a próxima.